Como deixar de ser dependente emocionalmente. 5 atitudes estoicas para dominar sua mente. O dia em que você percebe que está sendo controlado. Existe um momento que quase ninguém admite. Ele não vem com aviso, não faz barulho, não acontece diante de outras pessoas. Ele acontece dentro de você. É quando você percebe que o seu humor mudou por causa de alguém. Que uma mensagem que não chegou foi suficiente para te deixar inquieto. Que um silêncio foi capaz de roubar sua paz. E é nesse exato ponto que algo perigoso acontece. Você começa a se observar e percebe que não está mais no controle. Seus pensamentos giram em torno de uma pessoa. Suas emoções dependem de atitudes que não são suas. Seu dia melhora ou piora com base em algo que você não controla. E mesmo assim, você insiste em chamar isso de amor. Mas deixa eu te falar uma coisa direta, sem rodeio. Quando alguém tem o poder de alterar o seu estado emocional sem esforço, o que existe ali não é conexão, é dependência. E o mais inquietante é que você sabe disso. No fundo você sente. Aquela ansiedade não é normal. Aquela necessidade constante de resposta não é saudável. Aquela sensação de vazio quando a pessoa se afasta não deveria existir nesse nível. Então por que você continua? Porque a sua mente foi condicionada a buscar fora aquilo que deveria ser construído dentro. E enquanto você não enxergar isso, você vai continuar preso nesse ciclo silencioso, repetitivo e desgastante. Agora presta atenção nisso. A partir de hoje você não vai mais olhar para isso como algo romântico. Você vai começar a enxergar como o que realmente é. Um padrão mental que está te controlando. E no momento em que você percebe isso com clareza, você dá o primeiro passo para recuperar algo que você nem lembrava que tinha perdido. O controle sobre si mesmo. E o que vem agora pode mudar completamente a forma como você se relaciona com qualquer pessoa, inclusive com você. A ilusão do amor que na verdade é necessidade. Você foi ensinado a acreditar que quanto mais você pensa em alguém, mais isso significa amor. Que sentir falta o tempo todo é prova de conexão. Que precisar da presença do outro para se sentir bem é algo bonito. Mas essa é uma das maiores ilusões que já colocaram na sua mente. O que você chama de amor, muitas vezes, é só necessidade emocional disfarçada. Perceba o padrão. Você não quer apenas estar com a pessoa. Você precisa que ela responda. Precisa que ela valide. Precisa que ela esteja disponível. E quando isso não acontece, algo dentro de você entra em alerta. Ansiedade, insegurança, medo. Isso não é amor em equilíbrio. Isso é dependência tentando se manter viva. Amor não te coloca em estado de tensão constante. Amor não faz você perder o foco da sua própria vida. Amor não transforma sua paz em algo condicional. Quando Sêneca falava sobre vínculos, ele deixava claro que o apego descontrolado é uma forma de escravidão emocional. Quanto mais você deposita sua estabilidade em algo externo, mais vulnerável você se torna. E aqui está o ponto que poucos têm coragem de encarar. Você não está com medo de perder a pessoa. Você está com medo de perder a sensação que ela te dá. Isso muda tudo. Porque a partir do momento que você entende isso, você começa a perceber que o problema nunca foi o outro. O problema foi o espaço vazio que você tentou preencher com alguém. E enquanto esse espaço continuar aberto dentro de você, qualquer pessoa que entrar vai parecer essencial. Agora me responde com sinceridade. Você ama a pessoa ou ama a forma como ela faz você se sentir? Porque a resposta para essa pergunta define se você está vivendo uma conexão ou uma dependência. E o próximo passo vai te mostrar por que a sua mente insiste em criar essa necessidade, mesmo quando isso te destrói. Por que sua mente precisa de alguém para funcionar? Existe um padrão silencioso que governa suas emoções, e você raramente percebe. Sua mente foi treinada para acreditar que precisa de alguém para se sentir completa. Não é algo que você decidiu conscientemente. Foi construído ao longo do tempo, através de experiências, rejeições, carências
e pequenas validações que pareciam inofensivas. E aqui está o ponto crítico. Quando sua mente associa bem-estar à presença de outra pessoa, ela começa a operar em dependência. É como se o seu estado emocional precisasse de um gatilho externo para funcionar. Sem mensagem, sem atenção, sem sinal do outro, você entra em instabilidade. Isso não acontece porque você é fraco. Acontece porque sua mente foi condicionada a buscar fora aquilo que deveria ser sustentado dentro. Epicteto ensinava que o sofrimento humano nasce quando colocamos nas mãos dos outros aquilo que deveria estar sob nosso controle. E quando você entrega sua estabilidade emocional para alguém, você está, sem perceber, abrindo mão da sua própria autonomia. Agora observa o seu comportamento. Quantas vezes você já se pegou checando o celular sem motivo? Quantas vezes sua atenção foi desviada porque você estava esperando algo de alguém? Quantas decisões você deixou de tomar porque estava emocionalmente preso a uma resposta que nem chegou? Isso não é coincidência. É um sistema interno funcionando com base em dependência. Sua mente começa a criar narrativas. Ela interpreta silêncio como rejeição, distância como perda, falta de resposta como desinteresse. E tudo isso gera uma reação emocional automática que foge do seu controle. E é aqui que a maioria das pessoas se perde. Elas tentam mudar o comportamento do outro, quando, na verdade, o que precisa ser reprogramado é a forma como a própria mente interpreta a realidade. Enquanto você precisar de alguém para se sentir bem, você não está vivendo. Você está reagindo. E no próximo ponto você vai entender por que pequenas doses de atenção têm tanto poder sobre você, a ponto de te manter preso nesse ciclo. O vício em atenção e a armadilha da recompensa emocional. Agora você vai entender por que é tão difícil sair disso. Não é só emocional, é químico, é comportamental. É um padrão de recompensa que a sua mente aprendeu a perseguir. Cada mensagem recebida, cada demonstração de interesse, cada pequena validação ativa um sistema interno que te dá uma sensação de prazer. E o problema não está na sensação. Está na frequência e na imprevisibilidade. Porque não é constante. E é exatamente isso que te prende. Quando a atenção vem de forma irregular, sua mente entra em estado de busca. Você começa a antecipar, esperar, imaginar. E quanto mais incerta é essa atenção, mais valiosa ela parece. Isso cria um ciclo perigoso. Você não está mais buscando a pessoa. Você está buscando a próxima dose de validação. E sem perceber, você entra em um comportamento típico de vício. Você checa o celular sem necessidade. Você relembra conversas antigas. Você tenta prever quando a pessoa vai aparecer. Você se mantém em estado de alerta constante. Isso não é coincidência. É reforço intermitente. Sua mente aprende que, em algum momento, a recompensa vem. E por isso, ela não para de tentar. Marco Aurélio já refletia que a mente humana sofre não pelos acontecimentos em si, mas pela forma como se apega às expectativas. E nesse caso, a expectativa se transforma em dependência. Agora pensa comigo. Se a atenção fosse constante, previsível, estável, você sentiria esse mesmo nível de ansiedade? Não. O que te prende não é o que você recebe. É a incerteza do que pode receber. E enquanto você continuar respondendo a esse padrão, você vai permanecer preso nesse ciclo, esperando por algo que sempre parece estar um passo à frente. Mas existe algo ainda mais profundo por trás disso tudo. Um medo que você evita encarar, mas que está dirigindo todas essas reações. E é isso que vamos expor no próximo ponto. O medo de ser esquecido, a raiz oculta da dependência. Existe um medo que você não fala em voz alta. Ele não aparece de forma clara, mas está por trás de cada ansiedade, de cada impulso, de cada reação exagerada. Não é sobre perder alguém, é sobre ser esquecido. Quando a pessoa demora para responder, não é só o silêncio que incomoda. É o que sua mente começa a construir a partir dele. Você começa a imaginar que não é mais prioridade, que está sendo deixado de lado, que pode ser substituído a qualquer momento.
E isso ativa algo muito mais profundo do que um simples desconforto. Ativa a sensação de não ser suficiente. Percebe como isso muda tudo? Você não está reagindo à pessoa. Você está reagindo a uma narrativa interna que diz que, sem a atenção dela, você perde valor. E é exatamente isso que te prende. Porque a partir desse ponto você não busca mais conexão. Você busca prova de existência emocional. Cada resposta vira confirmação de que você ainda importa. Cada silêncio vira ameaça de invisibilidade. Sêneca ensinava que o maior erro do ser humano é depender da opinião dos outros para definir seu próprio valor. E quando você precisa de sinais externos para se sentir relevante, você entrega sua identidade para o mundo. Agora olha com honestidade. Quantas vezes você já mudou seu comportamento só para não ser esquecido? Quantas vezes você se fez mais disponível do que deveria? Quantas vezes você ignorou o que sentia só para manter a atenção de alguém? Isso não é amor. É medo. E enquanto esse medo estiver ativo dentro de você, qualquer pessoa que te dê atenção vai parecer indispensável. Mas existe um preço alto nisso. Um preço que você vem pagando sem perceber. Porque para não ser abandonado, você começou a fazer algo ainda pior. Você começou a abandonar a si mesmo. Como você se abandonou para não ser abandonado? Em algum momento, você fez uma escolha silenciosa. Não foi consciente, não foi planejada, mas aconteceu. Para manter alguém por perto, você começou a abrir mão de partes de si mesmo. Você passou a aceitar coisas que antes não aceitaria. Começou a ajustar seu comportamento, medir suas palavras, esconder o que sente, tudo para evitar qualquer risco de afastamento. Você foi se moldando, se adaptando, se diminuindo. E quanto mais você fazia isso, mais acreditava que estava protegendo a relação. Mas a verdade é outra. Você estava se afastando de si mesmo. Cada vez que você ignora um incômodo, você enfraquece sua própria voz. Cada vez que você aceita menos do que merece, você ensina sua mente que aquilo é suficiente. Cada vez que você se anula para manter alguém, você reforça a ideia de que sua presença, por si só, não basta. E isso cria um ciclo cruel. Quanto mais você se abandona, mais você precisa do outro para preencher o vazio que você mesmo criou. E quanto mais você precisa, mais você se submete. E quanto mais você se submete, menos você se reconhece. Epicteto dizia que ninguém é livre se não é senhor de si mesmo. E no momento em que você começa a negociar sua essência por atenção, você perde essa liberdade. Agora presta atenção nisso. O outro não precisa fazer muito para te controlar. Basta perceber que você está disposto a abrir mão de si mesmo para não perdê-lo. E a partir daí, o jogo muda completamente. Porque quando você deixa claro, mesmo que sem palavras, que aceita qualquer coisa para manter alguém, você coloca todo o poder na mão do outro. E é exatamente aqui que nasce uma das maiores ilusões que você carrega. A ideia de que você ainda tem controle sobre a situação. Mas no próximo ponto, você vai perceber que esse controle nunca existiu. A falsa sensação de controle sobre o outro. Você acha que está no controle quando tenta prever o comportamento do outro, quando analisa mensagens, interpreta silêncios, calcula o melhor momento para responder. Parece estratégia, parece inteligência emocional, mas no fundo, é só medo tentando se disfarçar de controle. Você começa a ajustar sua postura para provocar reações. Responde mais rápido para mostrar interesse, demora para parecer desapegado, muda o tom para não afastar. Tudo isso com a esperança de influenciar o comportamento da outra pessoa. Mas existe um problema aqui. Nada disso é controle. É dependência tentando sobreviver. Porque no final, você ainda está reagindo ao outro. Ainda está condicionado às respostas, aos sinais, às atitudes que não estão sob seu domínio. Você não está conduzindo. Você está se adaptando o tempo inteiro. E quanto mais você tenta controlar o externo, mais perde o controle interno. Epicteto ensinava de forma clara que algumas coisas dependem de nós e outras não. E quando você confunde isso, você sofre, porque tenta governar aquilo que nunca esteve nas suas mãos. Agora observa o padrão.
Você acredita que, se fizer tudo certo, a pessoa vai agir do jeito que você espera. Que se falar da forma certa, no momento certo, com a atitude certa, você consegue manter o interesse, evitar o afastamento, garantir a presença. Mas pessoas não são previsíveis, e relações não funcionam como um sistema de controle. Essa tentativa constante de ajuste só revela uma coisa: você está com medo de perder, e por isso, tenta compensar com controle aquilo que deveria ser sustentado por segurança interna. E enquanto você continuar tentando controlar o outro, você vai continuar sendo controlado pelas suas próprias expectativas. Existe uma virada que poucos fazem. Uma mudança de direção que tira você desse ciclo. Ela começa quando você para de olhar para fora e volta para dentro. O poder de voltar para dentro de si mesmo. Existe um ponto de virada que muda tudo. Ele não acontece quando o outro muda. Não acontece quando você recebe mais atenção. Não acontece quando a relação melhora. Ele acontece quando você decide parar de buscar fora e começa a olhar para dentro. Isso parece simples, mas é desconfortável, porque enquanto você estava focado no outro, você não precisava encarar o que estava vazio em você. Não precisava lidar com o silêncio, com a ausência, com a falta de direção interna. Agora, sem distração, você se vê. E é aqui que a maioria recua, porque voltar para dentro exige responsabilidade. Exige parar de culpar o outro, parar de justificar suas reações, parar de esperar que alguém resolva o que você ainda não resolveu em si mesmo. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 2, parágrafo 1, que a mente encontra força quando se recolhe em si mesma. E isso não é teoria, é prática. Quando você começa a observar seus pensamentos sem reagir imediatamente, algo muda. Quando você percebe um impulso de buscar validação e decide não agir, algo muda. Quando você sente a ausência e escolhe permanecer firme, algo muda. Você começa a recuperar controle, não porque o mundo externo ficou mais estável, mas porque o seu interno deixou de depender dele. E aqui está o detalhe mais importante. Voltar para dentro não significa se isolar, nem se fechar para o mundo. Significa parar de depender dele para se sustentar emocionalmente. Significa que pela primeira vez você não precisa de alguém para se sentir inteiro. E isso assusta no começo, porque você não está acostumado com esse tipo de liberdade. Mas é exatamente esse desconforto que vai te transformar. E no próximo ponto, você vai entender por que fugir desse desconforto sempre te manteve preso. E como enfrentá-lo é o único caminho para se tornar realmente livre. O desconforto necessário para se tornar livre. Existe algo que você vem evitando há muito tempo: o silêncio, a ausência, o vazio. Você tenta preencher isso com mensagens, distrações, pessoas, qualquer coisa que impeça você de sentir esse desconforto. Porque no fundo, você acredita que esse vazio é algo errado, algo que precisa ser eliminado. Mas é exatamente o contrário. Esse desconforto é o ponto de entrada para a sua liberdade. Enquanto você foge dele, você continua dependente. Porque qualquer coisa que alivie esse vazio ganha poder sobre você. Qualquer pessoa que preencha esse espaço se torna essencial. E é por isso que você se prende. Não pela pessoa, mas pelo alívio que ela traz. Agora presta atenção nisso. O problema nunca foi o desconforto. O problema sempre foi a sua incapacidade de permanecer nele. Porque você não foi treinado para isso. Você foi condicionado a reagir, a buscar escape, a evitar qualquer sensação que desafie sua estabilidade emocional. Só que isso tem um preço. Você nunca desenvolve resistência interna. Sêneca ensinava que o sofrimento não deve ser evitado a qualquer custo, mas compreendido e enfrentado com consciência. Porque é no confronto com o desconforto que a mente se fortalece. Agora imagina o que acontece quando você para de fugir. Quando você sente vontade de buscar validação e não age. Quando o silêncio aparece e você permanece. Quando a ausência surge e você não tenta preencher imediatamente. No começo, é incômodo.
Depois, é estabilidade. E com o tempo, é liberdade. Porque você começa a perceber que não precisa reagir a tudo que sente. Que o desconforto não te destrói. Que a ausência não te define. E nesse momento, algo muda de forma definitiva. Você deixa de ser alguém que precisa e começa a se tornar alguém que escolhe. Mas para sustentar essa mudança, você precisa fazer algo ainda mais profundo. Você precisa reprogramar a forma como sua mente funciona. Como se reprogramar para não precisar mais de validação. Até aqui, você percebeu o padrão. Agora você precisa mudar o sistema. Sua mente não funciona por acaso. Ela repete o que foi reforçado. Se você passou anos buscando validação externa, ela vai continuar fazendo isso automaticamente. Não porque você quer, mas porque foi assim que você se condicionou. E é por isso que só entender não basta. Você precisa reprogramar. O primeiro ponto é simples, mas poderoso. Interromper o automático. Toda vez que surgir o impulso de buscar validação, você não age imediatamente. Você observa. Você percebe o pensamento, a vontade, a ansiedade. E ao invés de reagir, você pausa. Essa pausa muda tudo. Porque é nela que você começa a recuperar controle. O segundo ponto é reconstruir a forma como você se vê. Enquanto sua identidade depender da reação dos outros, você sempre vai precisar de confirmação. Você precisa começar a validar suas próprias ações, suas próprias decisões, seu próprio valor, sem esperar retorno. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 7, parágrafo 54, que a aprovação externa é volátil e instável, e que a única base sólida é a própria consciência. Isso não é filosofia distante, é prática diária. E aqui entra o terceiro ponto. Repetição consciente. Você vai sentir vontade de voltar ao padrão antigo. Vai querer checar, responder, buscar atenção. E é exatamente nesses momentos que a reprogramação acontece. Não quando é fácil, mas quando você escolhe agir diferente mesmo com desconforto. Você substitui o comportamento. Ao invés de buscar fora, você se direciona para dentro. Ao invés de reagir, você escolhe responder com consciência. Ao invés de depender, você sustenta. No começo parece artificial. Depois, vira padrão. E quando vira padrão, sua mente deixa de operar em dependência e passa a funcionar com autonomia. Agora entende isso. Você não está eliminando emoções. Você está mudando a forma como lida com elas. E quando você faz isso de forma consistente, algo começa a se separar dentro de você. Você ainda sente, mas não é mais controlado pelo que sente. E é exatamente isso que vamos aprofundar no próximo ponto. A diferença entre sentir e ser controlado pelo que sente. Você não precisa parar de sentir. Esse é um dos maiores equívocos. Muitas pessoas acreditam que, para deixar de ser dependente emocionalmente, precisam se tornar frias, distantes, indiferentes. Mas isso não é controle. Isso é repressão. E repressão não resolve. O que você precisa aprender é outra coisa. Separar o que você sente da forma como você reage ao que sente. Porque hoje, quando uma emoção surge, você automaticamente se identifica com ela. Se sente ansiedade, você age com ansiedade. Se sente medo, você age com medo. Se sente insegurança, você se comporta de forma insegura. Você não cria espaço. E é exatamente esse espaço que define o seu nível de domínio. Epicteto ensinava que não são os eventos que nos afetam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. E entre o estímulo e a resposta, existe um intervalo. É ali que você constrói controle. Agora pensa comigo. Quando alguém demora para responder, o que realmente acontece? Um fato simples. O tempo passou e não houve resposta. Mas o que sua mente faz? Ela cria significado. Ela interpreta. Ela projeta cenários. E é essa interpretação que gera a emoção. E quando você reage sem questionar isso, você se torna refém da sua própria mente. O que muda o jogo é a consciência.
Você começa a perceber a emoção surgindo, mas não se identifica automaticamente com ela. Você observa, questiona, redireciona. Você sente, mas não reage no impulso. E é nesse ponto que você começa a dominar sua mente de verdade, porque você deixa de ser conduzido pelas emoções e passa a conduzir a forma como responde a elas. Isso não te torna distante, te torna estável. E essa estabilidade muda completamente a forma como você se posiciona diante das pessoas. Porque agora, você não precisa mais reagir para manter alguém. Você pode escolher. E essa escolha te leva para um novo nível. Um nível onde você deixa de ser alguém que pode ser influenciado facilmente e se torna alguém que não pode mais ser controlado, tornando-se alguém que não pode ser controlado. Existe uma mudança que acontece de forma silenciosa, mas definitiva. As mesmas situações continuam acontecendo. As pessoas ainda demoram para responder. O interesse ainda oscila. O silêncio ainda aparece. Mas algo dentro de você não reage mais da mesma forma. E é nesse momento que você percebe. Você não está mais disponível para qualquer coisa. Antes você se ajustava para manter alguém. Agora você observa se aquilo realmente faz sentido para você. Antes, você corria atrás de sinais. Agora você avalia comportamentos. Antes, você precisava entender o outro. Agora você entende a si mesmo. E isso muda completamente a dinâmica. Porque quem não precisa mais de validação não pode ser manipulado por ausência. Quem não depende de atenção não pode ser controlado por silêncio. Quem sustenta o próprio valor não negocia sua posição por medo de perder alguém. Sêneca já deixava claro que o homem verdadeiramente livre é aquele que não depende de nada externo para se manter em paz. E quando você internaliza isso, você deixa de reagir e passa a se posicionar. Agora presta atenção no que acontece a partir daqui. Você começa a atrair relações diferentes, não porque você mudou o outro, mas porque mudou o padrão que você aceita. Você não se envolve mais com qualquer dinâmica. Você não se prende a qualquer atenção. Você não se mantém em qualquer situação. E principalmente você não se abandona mais. E isso cria algo que poucas pessoas têm. Presença. Uma presença firme, estável, que não oscila com qualquer estímulo externo. E quando você se torna essa pessoa, algo curioso acontece. Você não precisa mais provar nada, porque sua postura já diz tudo. Mas existe um ponto final nessa transformação. Um entendimento que fecha tudo isso e muda a forma como você se relaciona com qualquer pessoa, para sempre. Quando você não precisa, você escolhe. Existe uma diferença que muda tudo. Enquanto você precisa, você se adapta. Você aceita mais do que deveria, tolera o que te incomoda, ajusta quem você é para manter alguém por perto. Suas decisões deixam de ser suas. Elas passam a ser guiadas pelo medo de perder. Mas quando você não precisa, algo muda de forma definitiva. Você escolhe. Escolhe com quem estar. Escolhe o que aceitar. Escolhe o que não faz mais sentido. E essa escolha não vem do ego, vem da estabilidade. Vem de alguém que não está tentando preencher um vazio, mas apenas compartilhar o que já está completo. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 8, parágrafo 47, que a mente só encontra liberdade quando deixa de depender daquilo que não controla. E é exatamente isso que você construiu até aqui. Agora você entende. Não era sobre a pessoa. Nunca foi. Era sobre o poder que você entregou sem perceber. Era sobre os padrões que você repetiu sem questionar. Era sobre a forma como você condicionou sua mente a buscar fora aquilo que sempre esteve dentro. E a partir do momento que você enxerga isso com clareza, não tem mais como voltar. Porque você começa a perceber cada detalhe, cada impulso, cada reação, cada tentativa de buscar validação. E ao invés de seguir no automático, você escolhe, você sustenta, você se posiciona. E isso não te afasta das pessoas, te aproxima das certas. Porque agora, você não está mais tentando ser escolhido. Você está escolhendo.
E quando você chega nesse nível, ninguém mais tem poder sobre a sua paz.